Graça e paz, meus irmãos. Amém. Como estamos gratos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, com tantas coisas especiais, com essa palavra de missões tão maravilhosa, né? Com todas as estratégias dadas pelo Senhor para ultrapassar o alvo, pela mobilização. Essa é a ação do Senhor no nosso meio, nas nossas vidas, amém? Nós somos muito gratos. Nós vamos orar. Eu gosto muito daquele momento que o pastor faz, e eu estava ali esperando que isso acontecesse, né? Que eu estava preparada. Se você tem um pedido que você faça um sinal com a sua mão, eu sempre fico esperando esse momento, todo mundo, né? Aí, pastor, todo mundo espera esse momento. Então, nós vamos orar, nós vamos elevar o nosso coração, a nossa mente. Essa palavra, ela já está preparada pelo Senhor e que ela alcance o nosso coração, que ela nos atinja, que ela cumpra o propósito para o qual ela veio, para o qual ela nos foi enviada nessa noite. Amém? Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção do Senhor, a direção do Senhor, né, que Ele já tem nos direcionado. E se você tem um pedido de oração, que você possa colocar diante do Senhor nessa hora. Amém? E nós vamos nos lembrar do Benício, nós vamos nos lembrar da Sol, que estão lá naquele hospital, para que o Senhor esteja com eles, para que o Senhor esteja sustentando, ministrando cura. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos nessa hora, nesse momento tão especial, pelas canções que nós podemos entoar nessa noite de louvor e de adoração a Ti, e poder dizer que nós levantamos o nosso olhar para Jesus, que é o autor da nossa fé, que é a nossa rocha inabalável. Nós levantamos o nosso olhar e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e nós colocamos a nossa pequenez, quem nós somos, do jeito que nós somos, com as nossas imperfeições, e nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos acolhe com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e o Senhor nos restaura, e o Senhor nos vivifica, e o Senhor nos fortalece. Nós queremos Te louvar por essa obra perfeita que o Senhor tem operado em nós dia após dia. Senhor, sonda os nossos corações, cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor nessa noite. Nós, ó Pai, pela Tua palavra que nos diz, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é um poder que vem de nós seres humanos, mas é algo que vem do Senhor, vem de Ti, e o Senhor pode fazer como diz a Tua palavra, e nós pedimos, opera, Senhor, sobre cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor. Vem agir com Teu poder, com a Tua misericórdia, com o Teu senhorio. Vem agir no natural, no sobrenatural. Vem operar, Senhor, os Teus sinais e as Tuas maravilhas. Esteja, Pai, com a Sol lá naquele hospital. Cuida da Tua serva ali, Senhor, fortalece o coração dela, ainda que ela esteja vivenciando, Pai, aquela tempestade na sua vida, esteja com ela ali. O Senhor é aquele que acalma as tempestades, o Senhor é aquele que se faz presente nas nossas vidas, em todos os dias, mesmo quando os dias se parecem nublados, se parecem difíceis, o Senhor é aquele que está conosco, que não nos deixa, que não nos abandona, que se faz presente. Então esteja cuidando dela ali, Pai. Ministra a cura na vida do Benício. Restaura, Pai, a saúde dele. Vai limpando aqueles pulmões. Em nome de Jesus, vai abençoando, Pai, os médicos, os enfermeiros, todo o medicamento. Que ele seja bem cuidado, Pai, naquele lugar. Que o Senhor esteja ali com os Teus anjos acampados, guardando, protegendo a vida dele em nome de Jesus. Esteja com as nossas famílias, Pai. Esteja com os nossos queridos. Pai, em nome de Jesus, traz cura no nosso meio, vai agindo, Pai, sobre cada causa que tem sido colocado diante de Ti nessa hora, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, essa palavra que vai vir ao nosso coração, para que ela chegue, Pai, encontre o nosso coração terra fértil, e ela produza para o Teu louvor. Não seja de mim, Senhor, eu não tenho absolutamente nada para oferecer, Senhor, a não ser a minha vida para Ti, para o Teu louvor. Eis a Tua serva, Pai.
para louvor e glória do Teu nome. Usa a minha vida, Senhor, e que a Tua palavra seja anunciada com poder, com autoridade, como o Senhor dava aos Teus filhos ali, Pai, no passado. Que o Senhor nos dê também a ousadia de falar as grandezas do Senhor, não de nós mesmos, mas pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos já abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. E eu te convido a abrir no capítulo 15. Nós vamos usar alguns textos do livro de Gênesis. E nós vamos usar também do livro de Êxodo. E no começo, pode ser que os irmãos não consigam compreender ao certo o âmago da mensagem. Mas tudo bem, o pastor ele gosta de iniciar já falando o tema, né? A nossa mensagem ele tem esse tema, não. Eu gosto de fazer o contrário. Nós vamos à introdução e os irmãos vão percebendo a palavra que o Senhor tem para nós. Então, Gênesis capítulo 15, nós vamos começar com o versículo 5. Amém? Todo mundo encontrou? O versículo 5, que vai nos dizer assim: Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Amém? Agora você vai pular a sua Bíblia, você vai lá para o livro de Êxodo, mas fica com o seu dedinho aí segurando Gênesis, que nós vamos voltar para ele daqui a pouco. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 7. Versículo 7 de Êxodo capítulo 1, que nos diz assim: Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Nós temos dois textos, os irmãos perceberam? Nós temos Gênesis capítulo 15, e a gente pegou só o versículo 5, e aí a gente pulou e foi lá para o livro de Êxodo, lá no capítulo 1. E eu gosto de olhar para esses dois textos, meus irmãos, e ver o cumprimento de uma promessa tão especial que o Senhor fez na vida de um homem. Daí eu gostaria que você lembrasse que quando o Senhor disse para Abraão sair para fora e contar as estrelas, ele tinha filhos? Ele não tinha filhos. E ele nem poderia imaginar todos os que descenderiam dele. Ele não tinha ideia que realmente a sua descendência seria tão grande e tão numerosa como as estrelas do céu, que a gente nem consegue contar, perde as contas, começa a contar e perde as contas, não é verdade? Mas quando nós damos uma olhadinha lá no livro de Êxodo, capítulo 1, nós conseguimos ver tudo o que o Senhor já fez, a partir de algo tão pequeno, tão pouco. Primeiro porque Abraão não tinha filhos, aí o Senhor lhe deu lá o filho da promessa. Depois ele teve alguns outros, poucos. Não podemos imaginar toda essa multidão que descenderia dele. E agora nós estamos em Êxodo, vendo o início do cumprimento de uma promessa tão especial que o Senhor fez na vida de Abraão. Mas os descendentes de Jacó, que é os descendentes de Abraão, os israelitas, eles tiveram muitos filhos e eles aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E aqui nesse momento, eles estão vivendo lá no Egito. E olha que interessante. Quando nós vamos para Gênesis, pode voltar lá no capítulo 15, o versículo 13 e o versículo 14, só a parte A. Ela vai nos dizer assim. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Então o Senhor disse, e ele está falando com Abraão: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. E aí quando a gente pula para Êxodo, capítulo 1, versículo 8, pode pular lá na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver dizer assim: Depois,
o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do nosso país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Amém? Irmãos, eu amo a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Nós acabamos de ver o Senhor tendo uma conversa com seu servo Abraão. Ele ainda não tinha tido o seu nome trocado, e aí o Senhor tem uma conversa com ele ainda não tem filhos, e aí o Senhor fala para ele que os seus descendentes seriam tantos que não poderiam ser contados. E aí mais para frente o Senhor vem, e ele vem reafirmar aquilo que ele está falando com Abraão. E aí ele está falando para Abraão de algo que vai acontecer no futuro, que Abraão nem imaginava, ele nem poderia entender aquilo que iria acontecer no futuro, mas o Senhor vem e mostra para ele, e o Senhor diz para ele: olha, você vai ter muitos descendentes, e fique você sabendo que eles vão morar num país estrangeiro, e lá eles vão ser escravos. E o Senhor é tão perfeito na palavra dele, que é poderosa e é grandiosa, e ele ainda fala assim para Abraão: olha, eles vão ficar lá 400 anos, o Senhor dá até o tempo. Irmãos, andar com Deus, né? Abraão era o quê? Amigo de Deus. Aí Deus dá, né, a notícia completa. Ele já fala de forma completa, para ninguém ficar com dúvida em relação a nada. E aí o Senhor vai e fala e reafirma para Abraão. Quando nós vamos e pulamos para o livro de Êxodo, lá no capítulo 1, e aí a gente começa a ver essa história a partir de José. Os irmãos já conhecem, né? A quem não conhece, que pena, vem na escola bíblica, quem não conhece, tá bom? Mas aí quem está com muita pressa de conhecer, leia o livro de Êxodo, que aí os irmãos vão conhecer, ou as pessoas que vão ver a mensagem depois, tá bom? Então o livro de Êxodo, lá no capítulo 1, vai começar a narrar que os descendentes de Abraão, eles eram uma família, e eles se tornaram um povo muito forte, muito numeroso. Estavam morando no Egito, e foram para lá através de José, como nós já conhecemos a história. Mas acontece que os anos se passaram, e aí morreu todos os descendentes de José. Morreu aquele faraó, morreu seus descendentes, morreu aquela geração que não conhecia José e não conhecia os feitos do Senhor através de José. E aí o novo faraó que estava ali, a cabecinha dele mudou de uma forma completa, ele não tinha o conhecimento do passado, e aí ele resolve ali junto com os seus escravizar o povo de Israel, os israelitas. Então eles eram um povo livre, que morava em um país estrangeiro, mas aí de repente eles se tornam escravos. Eles viviam bem naquele país, né? Eles viviam numa bonança, eles trabalhavam, plantavam, colhiam, eles estavam bem, tinham seus gados, suas terras, estavam tranquilos ali. E aí de repente a sorte deles muda, e eles se tornam escravos de um povo livre, que tinha o seu direito de ir e vir, de negociar na terra. Eles se tornam escravos. E além de perder a sua liberdade de ir e vir, de viver a sua vida, a sua maneira, eles são obrigados a trabalhar de forma forçada, com feitores que os maltratavam. Meus queridos irmãos, isso não aconteceu durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aconteceu durante muitos anos e muitas gerações. Nós ouvimos uma canção que, a primeira canção do louvor, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Gerações se passaram só chorando. Gerações entraram e saíram, nasceram crianças, cresceram, casaram, envelheceram, morreram escravos. Sem imaginar, sem sequer entender se poderia um dia ter a vida mudada, não é verdade? Porque o Senhor tinha uma promessa para eles.
E eles conheciam isso, era passado de geração para geração, de pai para filho. O Senhor tinha uma terra prometida para quem? Para Abraão. Todo mundo conhecia, não é como as histórias dos nossos pais, que um vai passando para o outro, e nós herdamos essas histórias, mas eles só choravam. E aí eles só choravam e eles só choravam. Em um dado momento da história, o texto vai nos falar que o clamor deles chegou até o Senhor ouviu o clamor desse povo, porque, irmãos, eles começaram a chorar, a não aguentar mais tantos maus tratos que eles estavam sofrendo ali no Egito como escravos. Então, o Êxodo, nós vamos ver que conta o cumprimento da promessa do Senhor para Abraão na vida dos seus descendentes. Amém? Então, essa é apenas a introdução. A partir do versículo 15 de Gênesis, a partir do versículo 14, o Senhor ele vai falar assim, a parte A, só a parte A. Estou no capítulo 15, versículo 14, a parte A. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E lá para Abraão, o Senhor já fala com eles, olha, os seus descendentes eles ficarão escravos durante um período de tempo, durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. E aí essa palavra vai ecoar em Êxodo, lá no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 22, nós vamos ver a ação do Senhor ali. Passaram-se muitos anos e muitas gerações até chegar esse momento. Aí, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, nós vamos ver o Senhor iniciar o seu plano. Amém? O Senhor já tinha um plano, na eternidade ele já tinha pensado, ele já tinha anunciado para Abraão aquilo que haveria de acontecer. Passaram-se muitas gerações até chegarmos ao capítulo 3, onde Deus começa a colocar o seu plano de libertação do seu povo do Egito. Amém? Então, no capítulo 3, o Senhor começa a colocar em prática. Quando nós voltamos, lá no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver o Senhor reafirmando para Abraão algo também muito especial. O Senhor vai dizer assim para eles, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e aí eles vão sair, mas eles não vão sair de mãos vazias. Lá o Senhor já fala para Abraão, eles vão sair levando muitas riquezas. Lá no capítulo 3, nós vamos ver que de fato foi isso que aconteceu. Quando Deus chama Moisés para ser o líder, né? Para ser a pessoa que vai ali à frente do cumprimento dessa tarefa tão especial, que é libertar o seu povo do Egito. E aí Moisés é chamado. Para Moisés, o Senhor traz novamente todas essas palavras. Ele reafirma todas essas promessas. Ele vai tirar o seu povo, ele vai tirar com mão forte, o seu povo não vai sair de mãos abanando, pelo contrário, eles vão sair com muitas riquezas. Amém? Então, é maravilhoso olhar para esses textos e entender, e lembrar e relembrar que a palavra do Senhor é fiel e digna de toda confiança. Podem passar dias, meses, anos, décadas, séculos, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra proferida pelo Senhor, ela se cumpre. E aquilo que o Senhor pensou para cada um de nós na eternidade, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Você crê que o Senhor vai cumprir na sua vida aquilo que Ele pensou para você na eternidade? Eu gosto de lembrar do texto do salmista, quando ele diz que o Senhor o viu um embrião ainda informe. E o Senhor já sabia todos os dias, todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem que qualquer um deles existisse ainda. Então, aquilo que na eternidade o Senhor pensou ao nosso respeito, Ele vai fazer acontecer, Ele vai cumprir. Amém? Então, nós vamos relembrar alguns fatos do povo no livro de Êxodo. E aí os irmãos vão entender o tema da nossa mensagem nessa noite. Essa foi apenas a introdução para a gente lembrar, tá bom? Para a gente lembrar e relembrar que a palavra do Senhor é fiel e digna de toda confiança. Êxodo
significa saída. Amém? Então, êxodo significa saída, saída de um povo, ou de uma nação, ou uma multidão, de uma nação para outra. Tá bom? Então, quando nós vamos falar de êxodo, nós vamos nos lembrar dessa partida do povo, quando eles saem do Egito e eles vão para uma terra que o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão. O êxodo narra o cumprimento da promessa que Deus fez a esse patriarca. Amém? É uma promessa que alcançou muitas gerações. A partir do capítulo 4, nós vamos ver, a partir do capítulo 4 de Êxodo, nós vamos ver as intervenções milagrosas de Deus para fazer a saída do seu povo. Porque para Abraão o Senhor já havia dito que o povo sairia, irmãos, mas o Senhor não ia fazer isso de qualquer maneira. O Senhor ia fazer isso de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa, de uma forma notória. Amém? E aí lá, a partir do capítulo 4, nós vamos ver essas ações do Senhor. E aí o Senhor endurece o coração de Faraó. Capítulo 7, versículo 3, nós vamos ver: mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. E assim aconteceram o que conhecemos por 10 pragas do Egito. Eu vou falar rapidinho, porque todos nós já conhecemos, nós já aprendemos sobre as 10 pragas, a forma milagrosa, a forma poderosa como o Senhor tirou o seu povo da escravidão. E aí nós temos, são as 10 pragas que nós conhecemos: a água vira sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte dos animais. Aí quando eles achavam que já tinham visto de tudo, vai acontecendo coisas piores, né? Assolando. E aí os tumores, a chuva de pedra, os gafanhotos, a escuridão. Pensa uma escuridão que podia ser sentida. Que coisa horrível, né? Que coisa pavorosa. E aí, por fim, por último, a terrível morte dos primogênitos. Após as 9 pragas que assolaram e destruíram o país, né, do Egito, Faraó continuava com seu coração teimoso e endurecido. E aí, após 400 anos de escravidão, de sofrimento, de espera, nós chegamos no capítulo 12. Amém? O capítulo 12. E aí, a partir do capítulo 12, que você pode abrir a sua Bíblia e você vai entender o tema da nossa mensagem de hoje, porque nós estamos nos preparando para um momento muito especial. Talvez a nossa cultura, a cultura brasileira, ela não traga com propriedade, ou ela não traz a devida valorização do significado do que nós estamos prestes a viver, não é? Mas nós vamos, irmãos, entender e lembrar que é algo extremamente especial. Os primeiros versículos narram a preparação para a Pessah. Ela tem um H no final e o H, ele tem um som de R. Pessah é a Páscoa, né? Do hebraico, significa passar por cima. Passagem, passar por cima. Neste capítulo, vemos a celebração de uma festa celebrada ao longo dos anos. A nossa cultura, ela não traz um entendimento correto do que é essa festa, né? Do porquê de celebrar essa festa. Mas a cultura judaica, essa festa, ela é celebrada com muita alegria, com muitos detalhes e de uma forma muito especial. Para alguns, a Páscoa é troca de chocolate, né? O pessoal já está, você vai no mercado, é só ovos de Páscoa e chocolate para todos os lugares. Mas para nós, é uma história, é um momento, é uma festa, é uma celebração de liberdade, de fidelidade, de aliança, de sacrifício, de libertação. E aí nós vamos ver que em Cristo é uma festa também de vida, porque é uma festa de resgate, de ressurreição, de um novo tempo. A Páscoa, né, o Pessah, é tudo isso para nós, né? É uma festa a ser comemorada, a ser celebrada com muita alegria por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Mas nós olhamos aqui para o livro de Êxodo e nós vamos ver a instituição dessa festa, dessa ordenança do Senhor e o significado dela naquele tempo. Por quê? Né? Nós gostamos de falar para as crianças: sabe o que é a Páscoa?
Vocês sabem como foi comemorada a primeira Páscoa? E aí, quando nós vamos falar sobre a comemoração da primeira Páscoa, nós vamos para o livro de Êxodo. Nós não vamos nos aprofundar muito, porque eu tenho certeza que domingo a palavra vai ser sobre Páscoa, né, pastor? Possivelmente vai ser sobre a Páscoa. Então, nós não vamos entrar no Novo Testamento e nem usar os textos do Novo Testamento. Nós vamos nos deter, nós vamos ficar apenas por aqui mesmo, tá bom? Então, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler juntos. Diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneiro ou um cabrito para a sua família, isso é, um animal para cada casa. Nós vamos pular agora para o versículo 7. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados de cima, dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nós vamos para o versículo 11. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Versículo 14, comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? E aí vem as orientações, as ordens do Senhor de como essa festa, ela deveria ser celebrada. Daí nós vamos olhar e ver, irmãos, que o castigo iminente, aquilo que o Senhor havia dito que faria, estava para acontecer ali no meio daquele país, no meio daquela nação. E os descendentes de Abraão, eles recebem essa ordem do Senhor para celebrar, para preparar essa festa, essa Páscoa. Então, um carneiro ou um cabrito sem defeito deveria ser escolhido. O sangue desse animal deveria ser passado nos batentes das portas, dos lados da porta e em cima. E isso é de um significado profundo e maravilhoso. É um sinal de pertencimento. Este pertence ao Senhor. Eu lembro dessa palavra, a gente estava numa conversa na IBD, nós relembramos isso, eu não lembro por que a gente relembrou. E aí eu falei que agora nós temos a marca, nós temos uma marca de que nós pertencemos ao Senhor. Como naquele dia, a ordem do Senhor foi que um cordeiro ou um cabrito sem defeitos fosse morto e o sangue fosse passado nos lados da porta, como um sinal de que aquela família pertencia ao Senhor, que ali existiam pessoas que pertenciam ao Senhor. E hoje nós temos uma marca também, é uma marca que as pessoas, elas não conseguem ver visivelmente, mas está dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo da promessa. E no mundo invisível, aonde você vai, no mundo espiritual, todos sabem que você pertence ao Senhor, porque existe uma marca sobre nós, que nós pertencemos ao Senhor. E eles deveriam seguir essas orientações do Senhor. Eles deveriam preparar os alimentos, a carne, o pão sem fermento e as ervas amargas. O pão sem fermento como uma referência da pressa com que eles sairiam daquele lugar. Eu lembro de uma palavra, se eu não me engano, do irmão Heraldo, que ele fala do de repente de Deus, quando de repente de Deus acontece. Quando de repente de Deus aconteceu ali, não teve tempo hábil do pão fermentar. Porque para o pão fermentar, você faz a massa do pão e você deixa a massa descansando. E aí a massa precisa de um tempo para ela fermentar. Ali eles comeriam pão sem fermento, como sinal de que às pressas eles sairiam ali da escravidão do Egito. Não haveria um tempo de deixar aquele pão descansar, não. Era tudo celebrado às pressas, porque o tempo da libertação havia chegado na vida daquele povo. Ervas amargas, eles deveriam comer em sinal e lembrando de que eles sofreram um período duro de tempo.
Foram tempos amargos, foram tempos difíceis, foram tempos dolorosos, e eles deveriam comer ervas amargas como uma referência a isso, lembrando disso. E ao longo das gerações, quando essa festa ela é celebrada e esse fato é contado para as novas gerações, diz claramente que um dia aquela nação, aquele povo, eles sofreram e foram tempos amargos e foram tempos difíceis, e aí eles comem essas ervas para se lembrar da escravidão no Egito. E o cordeiro, apontando para o futuro. Irmãos, porque nada que o Senhor faz, Ele faz de forma aleatória. Nada que Ele faz é de aleatório. Tudo que Ele faz tem um propósito. E possivelmente tudo isso já foi mostrado lá no passado. O cordeiro, principalmente, o cordeiro ali, ele já apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, o capítulo 12, a partir do versículo 37, nós teríamos que ler do 37 ao 42, mas nós vamos dar aí sequência. Capítulo 12, versículo 37 ao 42, os israelitas, eles já estão prontos para sair da nação, do país do Egito. Eles deveriam comemorar essa festa com seus bastões na mão, com as suas sandálias, vestidos prontos, porque eles iam sair, eles iam comer às pressas e eles iriam sair. A partir do versículo 37, nós vemos os israelitas saindo do Egito. E aí eles saem, amém? Certamente no próximo domingo, como eu já mencionei para os irmãos, nós vamos ouvir uma palavra, algo sobre Páscoa, porque nós estaremos celebrando essa festa. E essa mensagem possivelmente falará sobre o sacrifício perfeito, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Sobre o terceiro dia, sobre o Cristo ressurreto. Mas hoje nós nos lembramos, olhando para a celebração do Pêssar, da Páscoa, que Deus mantém a sua aliança e Ele cumpre as suas promessas. Os filhos de Abraão sofreram 430 anos no Egito. Foram sofrimentos, foram dor, foram espera, foram martírio, e houve um tempo em que houve tortura física, psicológica, as pessoas eram mortas, os filhos mortos, os meninos mortos, né? Lembra lá, nós vamos ver Êxodo, capítulo 1, os meninos, os filhos estavam sendo mortos quando Moisés é escondido pela mãe. Então o povo sofreu muito naquele lugar e houve um tempo de muita dor. Mas aconteceu o dia já marcado pelo Senhor, como Ele havia dito a Abraão. E quando aquele dia chegou, o povo saiu do Egito. Quando o dia chegou, o Senhor já tinha preparado tudo, já tinha pensado em tudo, já tinha colocado o seu plano em prática para que eles vivessem os versos do 37 ao 42, que você vai poder ler na sua Bíblia depois, tá bom? Existe um tempo ao qual nós podemos estar vivendo também. Existem momentos, irmãos, na nossa vida que às vezes pode ser de dor, que às vezes pode ser de sofrimento, pode ser de espera, pode ser alguma situação que você esteja vivendo. Eu gosto de olhar para essa palavra, para tudo aquilo que aquele povo viveu e trazer para nós nos dias de hoje e entender que na nossa vida acontecem também de vivenciarmos dias difíceis, de vivenciarmos dias de dores, de vivenciarmos dias de angústias, de aflições, muitas vezes de perseguições. Acontece. Mas eu gostaria que você olhasse para essa palavra e você se lembrasse que o nosso Deus, o Eterno, é um Deus que cumpre as suas promessas. Que Ele é um Deus de aliança, Ele não quebra as suas alianças, os seus projetos, os seus propósitos, que Ele cumpre a sua palavra.
Eu gostaria que você entendesse, você recebesse no seu coração a palavra de que ainda que hoje você esteja vivendo algum momento de dor e dificuldade, ele não vai durar para sempre. Porque nós cantamos aqui uma canção que diz: se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aí você pode dizer assim: nossa, mas você nem sabe quanto tempo. Existem pessoas travando lutas e travando batalhas que já fazem tempos, e ninguém sabe. Talvez ninguém aqui sabe. Ninguém sabe da dor que você vivencia, que ninguém sabe. Daquilo que você coloca diante do Senhor, que ninguém sabe. Do tempo que você espera, que ninguém sabe. Mas o Senhor, Ele sabe e Ele te vê. E eu gostaria que você olhasse para o povo de Israel e você visse que passaram 400 anos. Muitos deles já nem acreditavam ser possível sair do Egito. Ninguém imaginava poder colocar os pés fora das terras egípcias. Mas aconteceu o dia. O dia chegou. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E às vezes a gente acha que o amanhecer é assim, é o prazo ali das 12 horas de um dia que completa 24. E às vezes não. Às vezes passam alguns anos. Às vezes passam até algumas décadas. Mas eu gostaria que você colocasse o seu olhar em Jesus e você se lembrasse que vai chegar o dia em que a calmaria chega para o seu coração, em que vai chegar o dia em que aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, Ele vai cumprir, e que esse de repente vai acontecer. Quando você menos imaginar, você vai estar vivendo aquilo que você colocou diante do Senhor em oração. Você vai estar vivendo aquilo que você durante tanto tempo esteve orando, esteve clamando, esteve pedindo pela ação do Senhor, pela intervenção do Senhor na sua vida. Eu gostaria que essa palavra, ela adentrasse o seu coração e que ela produza fé para você seguir o tempo que ainda é necessário. Porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que existem algumas coisas que Ele faz nesse momento na nossa vida, instantâneo, agora. Mas existem coisas que elas levam tempo a mais. Não importa quanto tempo leve, Ele vai cumprir e Ele vai fazer acontecer. Amém? Enquanto eu falo essa palavra para vocês, eu me lembro que nós temos uma das pessoas queridas conosco, que está lá no hospital com o filhinho, e eu acredito que aquele momento para ela deva parecer uma eternidade, porque uma mãe que está com seu filho doente, do estado em que o Benício está, é uma coisa terrível. É uma coisa assim que só quem aí é mãe sabe. Eu não sei na pele, porque eu não sou mãe. Mas a Helena esteve doente esses dias. Ontem ela não estava bem, ela estava alguns horários sem conseguir comer. E ela veio nessas semanas assim, com uma alimentação muito ruim. E a Thalita já estava nervosa, ela já estava estressada por aquilo. E ela, gente, desculpa, mas é porque eu me sinto mal. E o choro dela, da Helena chorando, é um choro que desespera. O coração fica partido. E aquilo parece que leva um tempo muito grande, né? Vocês que é mãe sabem. Eu penso que a Sol deve estar se sentindo assim, que ela deve estar se sentindo em um tempo muito grande, como se aquela dor fosse muito grande, durante um período de tempo muito grande. E eu trago isso só como uma referência, para dizer para você que existem dores que parecem muito grandes, parecem durar por um período muito longo, mas entenda que ela não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre, meu irmão. Eu gostaria que você olhasse lá para o passado, que você olhasse para o povo de Israel, firmasse o seu coração e mirasse no futuro, naquilo que você vai viver quando chegar o dia em que o Senhor vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Depois de nós orarmos, eu vou passar para o pastor, e aí ele vai finalizar esse momento, e nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor, nós vamos pedir para sermos vivificados, para sermos restaurados, para que o Senhor, Ele faça aquelas intervenções na nossa vida, que Ele sabe que são necessárias, que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando, e enquanto esperamos, nós vamos pedir para que o Senhor nos ajude a esperar, a passar pelo processo, a suportar as dores que estão ao nosso redor, as dores que nos permeiam, que nós sejamos fortalecidos para esperar, para passar, para persistir, para seguir em frente. Amém?
Querido Deus, obrigada pela Tua palavra. É tão maravilhosa a Tua palavra, Senhor. Nós vamos lá para o Antigo Testamento para ver, Senhor, para lembrar, para enxergar que o Senhor, o poderoso, o eterno, trabalha em toda a eternidade. Hoje nós já cantamos aqui que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Enquanto aquele povo vivia um tempo de escravidão, de dor, de angústia, de maus tratos, de humilhação, de vergonha, eles não poderiam imaginar o que estava por vir, eles não podiam imaginar o que o Senhor estava fazendo, o que o Senhor já tinha prometido, que o Senhor ia fazer acontecer. E às vezes, Senhor, nós vivemos coisas na nossa vida, situações que acontecem, que nós também não conseguimos entender, e aí nós precisamos ser lembrados pelo Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós precisamos ser lembrados pelo Senhor, que ainda que a gente chore, o choro não dura a noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, o nosso choro não dura para sempre. Que essa palavra, Senhor, tão poderosa, ela venha aos nossos corações e elas causem o devido efeito. Isso existe, Pai, no nosso meio, queridos, que estão vivendo, Pai, momentos que parecem intermináveis, que parecem longos demais, difíceis de suportar, de dor, de angústia, de sofrimento, de enfermidade, de guerra emocional. Se existe algo, Pai, no coração de cada um dos Teus filhos que tem trazido essa dor, esse desespero, Senhor, que em nome de Jesus, cada um de nós aqui sejamos fortalecidos pelo Senhor, possamos receber novas forças para perseverar, para prosseguir, para chegar aquele dia em que nós celebraremos a passagem, a saída, em que nós sairemos desse estado, dessa espera, dessa angústia e passaremos para a honra, para a glória, para o momento do cumprimento da Tua promessa, da Tua ação poderosa sobre a nossa vida. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a perseverar firme, a colocar o nosso olhar em Ti. Cuida, Senhor, nós Te pedimos mais uma vez, daqueles que estão no hospital, e nós nos lembramos do Benício. Cuida, Senhor, para que essa dor, essa espera ali na vida daquela mãe, seja confortada pelo Teu Santo Espírito. Cuida de cada um de nós no decorrer dessa semana, abençoa-nos, Senhor, que como filhos amados do Teu coração, nós possamos passar toda essa semana celebrando aquilo que o Senhor já fez, nós possamos estar com o nosso coração alegre, nós possamos celebrar, Senhor, porque o Cordeiro perfeito já foi entregue no nosso lugar, o sacrifício já foi feito, já foi pago, que nós possamos celebrar esse Cordeiro perfeito que é Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que nós possamos nos alegrar no decorrer dessa semana, nessa esperança, possamos olhar para Ti e nos lembrar que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. E a nossa espera aqui, que parece muito longa, nesse mundo, nessa vida aqui, um dia também terá fim. E vai chegar o momento de vivermos essa passagem, esse momento em que o Senhor virá com poder e majestade para cumprir aquilo que o Senhor prometeu na vida da Tua igreja, que estejamos com os nossos cajados na mão, com as nossas sandálias nos pés, preparados para viver o cumprimento da Tua promessa. Nós agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu agradeço, passo para o pastor, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos, glórias a Deus por essa palavra, que possamos estar confiantes nas promessas de Deus, e com certeza, no tempo certo, Ele irá cumprir em nossas vidas. Amém, irmãos? Agradecemos a presença de todos, agradecemos a irmã Aline, agradecemos a Deus por essa palavra maravilhosa. Vamos colocar em pé mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. E no final a irmã Lia vai ter uma palavra breve para trazer para a igreja, depois do encerramento do culto, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai, por essa noite, por esse culto, por poder estar aqui diante da Tua presença, Te louvando e exaltando o Teu santo nome. Agradecemos pela Tua palavra que ouvimos aqui desde o início, ó Pai,
agradecemos pelos louvores que foram entoados aqui para a honra e glória do Teu santo nome. E nós somos gratos pela vida dos Teus servos que se encontram aqui nessa noite, ó Pai, porque é uma alegria poder Te servir e Te adorar aqui em comunhão com os nossos irmãos. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um no decorrer da semana, que seja uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade para todos nós, ó Pai. E que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Todos tenham uma ótima semana.